Olá, meus amigos, um grande abraço, muito boa noite. Eu sou Luiz Vilas Boas, o repórter Bola de Ouro, falando aqui de Petrolina, no sertão pernambucano, para um universo de audiência através das redes sociais. Nós estamos chegando com essa live da coluna Sem Impedimentos, sempre a gente trazendo a notícia precisa e com responsabilidade. E a gente começa mandando um abraço para a torcida do Santa Cruz, uma das grandes forças do futebol do Nordeste. O Santa Cruz, que ano passado bateu na trave, quase consegue chegar na Série B, mas infelizmente a equipe que fez uma excelente campanha na primeira fase, na segunda fase, a equipe pernambucana tropeçou e aí não conseguiu o acesso, dando ao Vila Nova a oportunidade de ficar com a vaga na Série B este ano. E o Santa vai para mais uma disputa. No Campeonato do Nordeste a equipe não vem bem, mas conseguiu uma boa vitória na última quarta-feira. Na terça-feira, na verdade, venceu o Fortaleza lá no Castelão pelo placar de 1-0 e com esse resultado o Santa ainda continua na lanterna, mas deu uma melhorada, deu uma animada. A rapaziada aí do técnico João Brigatti conseguiu essa vitória diante do Fortaleza. É bem verdade que o Fortaleza está se organizando ainda para as competições de 2021, mas o Santa Cruz venceu a equipe do Fortaleza, 1-0 lá no Estádio Castelão. E hoje à tarde, agora há pouco, o jogo que já tinha sido adiado pela terceira vez pela Copa do Brasil, o Santa Cruz jogou lá em Mesquita, no Rio de Janeiro, e aplicou 4-0 no Ipiranga do Amapá. Agora vocês imaginem só como esse pessoal do futebol é desumano. O jogo do Santa Cruz com o Ipiranga, essa partida tinha sido marcada para Macapá, aí não foi possível, o governo lá não permitiu por conta das medidas emergenciais. O jogo foi marcado para Goiânia, em Goiás. As duas equipes chegaram a viajar quando lá estavam. Teve também o decreto do governo do estado de Goiás, que não permitia a realização de jogos de futebol. E aí as duas equipes tiveram que voltar. O Santa Cruz ainda veio a Pernambuco, só que o time do Ipiranga não teve como voltar. E aí a equipe ficou fazendo essa baldeação. Na verdade voltou, né? O Ipiranga também voltou para o Amapá, enquanto se definia onde seria realizada a partida. E aí o jogo foi marcado hoje para a cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro, e o Santa Cruz aplicou 4-0 com 2 gols do artilheiro Pipico. Então, valeu aí o Santa, 2 vitórias seguidas. A gente espera que o Tricolor possa, com essa vitória de hoje, a equipe possa avançar. Meu amigo Sérgio, o Sérgio Tisoto, muito obrigado, Serginho, por estar chegando aqui com a gente na nossa coluna Sem Impedimento. Muito obrigado, Serginho. Então, gente, o Santa Cruz conseguiu essa grande vitória hoje, 4-0, está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, que vai representar uma receitazinha para o tricolor pernambucano, que passa por muitas dificuldades, a equipe do Santa Cruz. E aí, avançando na Copa do Brasil, já vai dar um fôlego maior para que a equipe possa chegar bem no Campeonato Brasileiro da Série C. E aí buscar a vaga, tão sonhada vaga na Série B. Vale lembrar que o Santa Cruz está disputando também o Campeonato do Nordeste e o Campeonato Pernambucano. Olha, eu aproveito essa questão do jogo aí do Santa Cruz e lembrando que tem outro pernambucano em campo daqui a pouco, o Retrô, que avançou eliminando o Brusque em casa. O Retrô joga daqui a pouco contra o Corinthians, esse jogo marcado para as 21h30. O Retrô, que é uma equipe aqui de Pernambuco, foi fundada em 2018, tem hoje a melhor estrutura de um clube para treinamento do interior, do Nordeste do Brasil, e a gente pode até dizer que a estrutura do Retrô, que fica na cidade de Camaragibe, na região metropolitana do Recife, é hoje uma das melhores do Brasil. Então, o Retrô
que despachou o Brusque, entra em campo daqui a pouco para enfrentar o Corinthians. O Corinthians que eliminou o Salgueiro quando venceu por 3-0. O jogo vai ser no Rio de Janeiro também. O jogo vai ser no Rio de Janeiro e ninguém tem vantagem nesse confronto. Se o empate acontecer, aí a classificação, meu querido Sérgio, vai ser decidida através dos pênaltis. Vamos torcer para que o Retrô, a equipe de Pernambuco, possa conseguir essa classificação. O Retrô que, de certa forma, é uma equipe bem organizada financeiramente. Nós estamos ao vivo aqui pela coluna Sem Impedimento, né? Aqui no nosso Instagram. Olha, eu queria chamar a atenção de todos vocês, porque, gente, até que ponto o futebol é mais importante do que as outras classes sociais? Até que ponto o futebol é considerado uma atividade emergente? Até que ponto o futebol é mais importante do que os outros trabalhadores do Brasil? Porque tudo no país está paralisado. Mas aí os dirigentes de futebol fazem questão de insistir em relação à prática do futebol. A bola está rolando, por exemplo. Que apoio a federação um dia vai ter do governo de São Paulo se o governo está tomando todas as medidas para combater a Covid e a Federação Paulista, juntamente com os seus clubes, estão nesse embate querendo jogar em todo canto. Essa semana resolveu, jogou em Volta Redonda, jogou em São Paulo. E agora, semana que vem, o governo de São Paulo vai afrouxar? Eu acho que o governo de São Paulo, João Dória, deveria continuar com o pé no freio, o pé firme e não permitir a realização de partidas de futebol. Mas aí o torcedor diz, mas Vilas Boas, você é um homem do esporte, por que você é contra? Eu sou contra, gente, porque os jogadores de futebol, quem trabalha no futebol não é mais e também nem menos importante do que os outros trabalhadores do Brasil. Ora, o profissional de academia está com as portas, não pode entrar na academia porque está com as portas fechadas. O cara que cuida da sua beleza, que trabalha no salão, o barbeiro estão com as suas portas fechadas. E por que o jogador de futebol tem esse privilégio? Porque as equipes de futebol têm esse privilégio de poder continuar jogando, está exercendo as suas atividades. Ah, porque o campo de futebol é o lugar mais seguro do mundo. Sim, para os jogadores. E cadê o respeito com as outras categorias que dependem do seu trabalho? Cadê o respeito com as pessoas que precisam trabalhar para tirar o sustento da sua família? Ora, não pode porque estão em lockdown, estão em isolamento social. Por que isso só acontece com o futebol? Eu acho que tardiamente, eu já dizia isso há um ano atrás, tardiamente, o governo federal essa semana tomou a decisão de reunir os 3 poderes. Gente, os poderes se entendem. O executivo, que é o governo, o legislativo, que são os parlamentares, e o judiciário, que são os juízes. Os poderes se entendem, gente. Quando o poder está um pouco fraquejado, ele se apega ao outro para que haja força. Então, por que o presidente Jair Bolsonaro não tomou essa decisão há um ano atrás, como fizeram os líderes partidários de outros países? Por que esse comitê não foi formado há um ano atrás? Quando chegamos à marca de 300 mil mortos, é que o presidente achou de tomar essa medida? Ora, antes tarde do que nunca, né? Então, parabéns aí aos representantes dos poderes e que a partir da criação desse comitê, que as medidas emergenciais possam ser tomadas para evitar-se tantas mortes no Brasil. Quem da gente aqui que está nos acompanhando, ou você que vai ver esse vídeo mais tarde, quem aqui não perdeu uma pessoa próxima que morreu por conta da Covid? Quem não está assustado? Quem não está com medo de sair de casa? Tá certo? Então, foi muito importante essa reunião e a gente espera que, a partir desse momento que os poderes estão unidos com o mesmo objetivo, que possam ser adotadas medidas. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: eu estou falando aqui de Petrolina, em Pernambuco. Petrolina, vocês sabem que o estado de Pernambuco é digamos assim, bem compridinho, né? Então Recife fica aqui, à beira do mar, e Petrolina fica aqui na outra extrema, às margens
do Rio São Francisco. A distância de Petrolina a Recife são 800 quilômetros. A distância de Petrolina a Salvador, que é a capital da Bahia, é de apenas 500 quilômetros. E nós estamos aqui ao lado da cidade de Juazeiro, na Bahia. O que nos separa Pernambuco da Bahia, aqui de onde estou falando de Petrolina, no Vale do São Francisco, o que separa Petrolina de Juazeiro é o Rio São Francisco. Mas nós somos unidos pela Ponte Presidente Dutra, que tem uma extensão de 800 metros. Ora, quem está em Juazeiro vem para Petrolina, vem de carro, vem de ônibus, vem de caminhão, ou então vem de barquinha, atravessando o rio, tem barquinha de 15 em 15 minutos. Aí o que acontece? O governo da Bahia lança uma medida emergencial, fecha tudo. O governo de Pernambuco fica com o comércio aqui aberto. Aí o que acontece? O pessoal de Juazeiro lá está fechado, vem todo mundo para cá. Então é preciso que tenhamos unidade para que as coisas sejam determinadas. O governo federal não foi ágil para distribuir a vacina assim que chegou, então precisa ser ágil também para lançar medidas emergenciais para combater a Covid-19. Não adianta o governo de Pernambuco lançar uma medida, o governo do Pará lançar outra, o governo de São Paulo outra, Minas Gerais outra, Rio de Janeiro outra. Gente, a decisão tem que ser unânime, tem que partir da esfera maior do governo, que é o governo federal. Então o governo federal determina e os governadores e os prefeitos cumprem. A vacina, o Brasil não é um país que é exemplo mundial para a vacina, não é modelo, precisa também ser modelo para combate à Covid-19. A vacina está chegando, agora a gente quer chamar a atenção que tem muita gente desonesta em relação à vacina. Teve empresa que a gente viu hoje na TV, na imprensa, empresa de ônibus vacinando os seus funcionários sem a devida permissão. Os patrões se vacinaram, os seus familiares se vacinaram, tomaram a primeira dose, só que a segunda dose agora não vai ser permitido. E aí? Tem gente roubando vacina, tem gente fazendo que aplica e não aplica. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos lidando com vidas. Nós estamos lidando com vida. É preciso que todos nós tenhamos consciência. A primeira consciência é de você que está aí me acompanhando. Fique em casa, evite balada, evite festinhas, evite confraternização, evite visitar amigos, parentes. Tudo isso vai passar. É preciso que cada um cumpra a sua parte, tá certo? Eu, pelo menos, estou me cuidando e espero que você também esteja se cuidando. Nós estamos aqui para falar de esportes. Eu quero lembrar para vocês que eu sou Luiz Vilas Boas, eu sou radialista profissional há 30 anos. Tenho o meu trabalho também na internet através da nossa coluna Sem Impedimento e também através da minha página pessoal, Luiz Vilas Boas Oficial e Luiz Vilas Boas no Facebook. Então, a gente tem com o propósito do Sem Impedimento falar de esportes, né? O Sem Impedimento falando de esportes, o Sem Impedimento política, o Sem Impedimento falando de tudo, né? Que a gente abordou agora há pouco, e o Sem Impedimento opinião, tá certo? Então a gente tem essa coluna que a gente a princípio está utilizando aqui a internet, mas a gente já utiliza também nos boletins de rádio que a gente participa. Eu participo diariamente do boletim das rádios Cidade AM 870 de Juazeiro, na Bahia, de 13 às 14 horas. Também estou na programação da Rádio São Francisco FM 104.9, na cidade de Sobradinho, a famosa terra da barragem. O maior largo artificial do mundo é aqui na cidade de Sobradinho. Eu estou lá na programação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas, na 104.9, São Francisco dos Esportes. À noite, nós estamos também na programação da Ponte FM, programa Bola na Rede, na 91.5, aqui em Petrolina. Todas essas emissoras que eu falei estão também na internet. E ainda, a gente faz um freela lá para a Rádio Engazeira, na cidade de Paulistana, meu amigo Cleudon Albuquerque, a Patrícia. Nós estamos também na Grande Serra FM, na programação diária, com o programa A Grande Jogada, às 19 horas, com meu amigo Roberto Rivelino, Valfrido Santos e toda a equipe. E também nós estamos na programação
da Rádio Talismã FM das 19 às 21 horas, com o programa Talismã Esportes, com meu amigo Claudinei Santos. Então, a gente tem procurado falar do esporte, o esporte que é a alegria do povo, mas é preciso que todos estejam conscientes da responsabilidade de cada um. Olha, como eu falei agora há pouco, tivemos hoje pela Copa do Brasil 2 goleadas. Lá no Rio de Janeiro, o Ipiranga perdeu para o Santa Cruz por 4-0. No outro jogo também, que foi realizado agora à tarde, a equipe do Jaraguá acabou perdendo para o Manaus pelo placar de 4-1. Ainda tivemos hoje também pelo Campeonato Carioca, 6ª rodada, Fluminense 2, Volta Redonda 3, olha a virada aí. O Volta Redonda quebrou o Fluminense. Ainda teremos hoje pela Copa do Brasil, às 21h30, Corinthians e Retrô aqui de Pernambuco. Tivemos hoje pelo Campeonato Mato Grossense, 5ª rodada, União 2, Dom Bosco 0. Teremos hoje pelo Campeonato Sul Mato Grossense, esse jogo foi adiado, né? Que seria hoje, Três Lagoas e Comercial do Mato Grosso. Esse jogo foi adiado. Pela Copa da Argentina, estão jogando nesse exato momento o Lanús e a equipe do Patronato. O placar está de 0-0. E teremos daqui a pouco ainda o Unido Santa e a equipe do Samaneto pela Copa da Argentina. Esses são aí os resultados e da programação para hoje. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Carlos Humberto, da Agência CH. Vamos falar agora do Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano que tem a equipe do Atlético de Alagoinha na liderança. O Atlético tem 12 pontos ganhos. Em segundo lugar está a equipe da Juazeirense. A Juazeirense também tem 12 pontos ganhos, porém a equipe do Atlético venceu a Juazeirense aqui no estádio Adalto Moraes e com isso a equipe do Atlético está na liderança do campeonato pelo saldo de gols. Justamente os 3 gols que a equipe do Atlético fez na Juazeirense aqui no estádio Adalto Moraes faz com que a equipe do Atlético esteja na liderança do Campeonato Baiano. O Atlético, que foi vice ano passado, perdeu a final para o Esporte Clube Bahia e eliminou a equipe da Juazeirense. Mandar um abraço aqui para o pessoal do portaldovale.com.br. Muito obrigado aí o pessoal do Portal do Vale nos acompanhando. Meus amigos, minhas amigas, a CBF decidiu por 11 votos a 11-9, né? Foi uma diferença de 2 votos apenas, que a partir de agora cada equipe de futebol, tanto na Série A como na Série B, só poderá trocar de treinador 2 vezes durante a temporada. E aí, você é a favor dessa medida? Escreve aqui nos comentários a sua opinião. Você é a favor ou contra? No meu ponto de vista, eu acho favorável. Por exemplo, equipes rebaixadas ano passado, Botafogo, Vasco, Curitiba, essas equipes mudaram de treinadores várias vezes, tá certo? Várias vezes mudaram de treinador. Resolveu? Não resolveu, tá certo? Então, eu acho que essa medida é interessante, essa medida da CBF é muito interessante. A partir de agora, as equipes terão que se organizar em relação a se organizarem para... Ou seja, quem vai contratar um treinador agora precisa ter muita responsabilidade, porque a partir de agora, você agora não vai poder queimar mais os cartuchos. Ou seja, contratou um treinador, se você demiti-lo, aí você vai ter que... só vai poder contratar mais um. E depois disso, você não vai poder mais contratar o treinador, vai ter que trabalhar com alguém da base, tá certo? Olha, a equipe da Juazeirense viajou com destino a Salvador, onde neste domingo, no Barradão, às 4 da tarde, a Juazeirense vai enfrentar a Jacuipense. Jogo atrasado da 3ª rodada. Na verdade, o jogo foi adiado porque naquela ocasião, dos 29 jogadores inscritos na equipe da Juazeirense, da Jacuipense, dos 29 atletas inscritos, 17
de 27 atletas inscritos, 19 testaram positivo para a Covid-19. Então, qual foi a decisão da federação? Foi justamente de adiar os jogos da Jacuipense, pelo menos os jogos no período em que os jogadores estavam contaminados. E assim, esse jogo da Juazeirense será neste domingo. A partida está marcada para às 4 horas da tarde lá no estádio Barradão, no campo do Vitória. Uma vitória da Juazeirense vai fazer com que a equipe fique líder isolada do Campeonato Baiano. Bora, Cancão! Meus amigos, minhas amigas, eu quero chamar a atenção para vocês também que amanhã o Flamengo entra em campo pelo Campeonato Carioca. O Flamengo que é líder, isolado, com 12 pontos ganhos. O Flamengo só perdeu para o Fluminense. O Flamengo que vem usando a garotada da base. E olha que eu assisti o jogo com o Botafogo. Tem muito menino bom de bola. O Flamengo aí na sua base. Amanhã o jogo às 9 horas da noite, 9h05. O que eu chamava a atenção no programa Bola na Rede ontem, ao lado do meu amigo Beto Silva e também Nando Gol, é que todo mundo brigava com a Globo, porque a Globo passava jogo tarde, porque a Globo passava jogo depois da novela. Agora, outros canais estão transmitindo os jogos e continuam no mesmo horário. Ora, o Campeonato Baiano, quem está transmitindo é a TV Educativa, né? TV Educativa. O Campeonato Carioca, quem está transmitindo é a Record, só para 12 estados. A Globo, gente, a vantagem da Globo é que ela entra em 98% das residências dos brasileiros. E aí o que acontece? Agora, com o Campeonato Carioca restrito só a Record, só entra em 12 capitais. Como eu falei para vocês, que eu moro aqui em Petrolina, que Petrolina a última cidade de Pernambuco, na divisa com a Bahia, do outro lado é Juazeiro. Aqui a gente tem a Record Pernambuco, que retransmite a programação da TV Clube, do Recife, e a TV Record da Bahia. Então aqui eu tenho o privilégio, não vejo o Campeonato Carioca pela a TV Record de Pernambuco, mas em compensação vejo pela TV Bahia. Olha aí, uma reunião do comitê organizador, os comitês olímpicos decidiram que os jogos, que ainda eu não acredito que os jogos sejam realizados, né? E que eles garantem que os jogos serão disputados sem a presença da torcida. Eu ainda acredito que não teremos os Jogos Olímpicos esse ano, né? Mas vamos aguardar para ver o que realmente vai acontecer. O problema é o sonho daqueles garotos que vêm treinando há muito tempo, né? A garotada que tinha aí na Olimpíada passada, a garotada que tinha 14, 15 anos, está agora, chegaria com 4 anos, depois com 19 anos e agora já vai com 20. Então, essa rapaziada precisa participar das atividades. A gente torce para que as coisas possam acontecer, tá certo? Bom, a gente quer só mais um lembrete aqui, falando do futebol pernambucano. A equipe do Náutico está na liderança do campeonato estadual. O Náutico que só tem essa competição esse ano, então tem que estar jogando duro mesmo, porque o Náutico vai disputar uma Série B difícil e buscando uma vaga para a Série A. O Náutico por pouco não foi rebaixado no campeonato da Série B ano passado. Então precisa apresentar uma contratação de peso, precisa fazer um time de peso, porque só vai para a primeira divisão a equipe que está na segunda com time de primeira divisão. Caso contrário, não chega, né? Olha, eu quero mandar aqui um abraço do meu amigo JJ, grande cronista esportivo, e a final da Supercopa do Brasil, envolvendo o Flamengo campeão brasileiro e o Palmeiras campeão da Copa do Brasil. A partida vai acontecer mesmo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Será o palco da decisão da Supercopa do Brasil, próximo dia 28 de abril. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, acertaram os últimos detalhes para que a partida seja disputada com toda segurança, seguindo aí os protocolos da CBF. Agora, como é que Brasília, o futebol está paralisado e já estão programando os jogos para lá, hein? Vamos aguardar para ver
os acontecimentos. Meus amigos, minhas amigas, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco em mais essa live, onde a gente está aqui falando de esportes, e eu queria mesmo era fazer esse desabafo aí em relação a essa questão aí do fato do futebol ser melhor do que as outras atividades econômicas do Brasil. Jogador de futebol não é melhor do que ninguém em lugar nenhum. Equipe de futebol não é melhor do que ninguém em lugar nenhum. Então, se tudo no país está paralisando, o futebol também precisa ser paralisado. Essa é a minha opinião, eu sou Luiz Vilas Boas, você pode continuar nos acompanhando aqui no Instagram, na coluna Sem Impedimento, @SemImpedimento, e também em minhas páginas nas redes sociais, Luiz Vilas Boas Oficial, e também no Facebook, Luiz Vilas Boas. Um grande abraço a todos, bom final de semana, se cuide, se sair de casa, use a máscara, só saia para fazer algo que não tem alguém que faça para você. A recomendação é, fique em casa, se sair de casa, use a máscara e use sempre o álcool em gel. Em casa é só lavar as mãos sempre que puder com água e sabão. Grande abraço e fiquem com Deus.